No verão de 2025, um telescópio no Chile captou algo se movendo pelo nosso sistema solar. Não era um cometa. Não era um asteroide. Sua trajetória não correspondia a nada nascido aqui. Os cientistas calcularam os números 3 vezes. Cada vez, o objeto parecia vir de algum lugar fora, muito fora, do nosso sistema solar. O que se seguiu não foi uma coletiva de imprensa. Não foi uma celebração. Foi o silêncio. Um silêncio cuidadoso, deliberado. Preste muita atenção ao que os dados realmente dizem. Não houve anúncio. Nenhuma manchete. Nenhum momento de descoberta transmitido ao mundo. Começou do jeito que a maioria das descobertas começa, silenciosamente, enterrado em um fluxo de dados automatizados de telescópios que a maioria das pessoas nunca verá. A rede de telescópios Atlas, que opera estações de observação em todo o mundo, incluindo uma instalação no Chile, estava fazendo o que sempre faz: varrendo o céu, registrando, sinalizando qualquer coisa que se movesse contra o fundo fixo de estrelas. Ela processa milhares de objetos todas as noites. A maioria é conhecida. A maioria é comum. Este não era. O objeto apareceu nos dados se movendo a uma velocidade incomum e num ângulo que não correspondia ao comportamento esperado de algo nativo do nosso sistema solar. A primeira suposição, sempre, é que há algo errado com a medição. Instrumentos com defeito. Dados corrompidos. Software que sinaliza coisas incorretamente. Então os astrônomos verificaram novamente. E mais uma vez. Os números se mantiveram. Para entender por que isso importava, é preciso entender algo sobre como os objetos se movem no espaço, especificamente, os objetos que pertencem ao nosso sistema solar em comparação com os que não pertencem. Todo planeta, cometa e asteroide que se formou aqui há bilhões de anos viaja em um caminho curvo ao redor do Sol. Esse caminho se chama elipse. Pense nisso como um círculo esticado. O Sol fica em uma das extremidades, e o objeto orbita ao seu redor, puxado pela gravidade, nunca escapando. Pode levar anos. Pode levar milhares de anos. Mas ele fica. Ele pertence a este lugar. 13 Atlas estava seguindo um tipo de caminho completamente diferente. Sua trajetória era hiperbólica. Essa única palavra carregava um peso enorme na comunidade astronômica. Um caminho hiperbólico significa que o objeto está se movendo rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Ele não está orbitando. Não está ficando. Está atravessando, chegando de algum lugar muito além do nosso sistema solar, passando perto do Sol e continuando para fora. Para sempre. Uma maneira simples de visualizar. Imagine uma mesa curva com uma borda elevada. Uma bola rolada ao longo da borda vai continuar circulando. Esse é um objeto local, algo que pertence a este lugar. Agora imagine uma segunda bola lançada com força pelo centro plano da mesa. Ela não segue a borda. Ela cruza e continua. Era isso que 13 Atlas estava fazendo. Estava apenas de passagem. Os cientistas deram a ele a designação 3I. O I significa interestelar. O número 3 significa exatamente o que parece. Este era o terceiro objeto interestelar confirmado já detectado passando pelo nosso sistema solar. O primeiro foi Oumuamua, detectado em 2017. O segundo foi o cometa Borisov, confirmado em 2019. Cada uma dessas descobertas foi tratada como histórica. Este foi o terceiro. E desde o início, os pesquisadores notaram que o 13 Atlas se comportava de maneira diferente de ambos os seus predecessores. Mas quando os cientistas analisaram sua velocidade mais de perto, algo não se encaixava. A trajetória estava clara. O que não estava claro era porque ele parecia estar desacelerando. 8 anos antes de 13 Atlas aparecer nos dados daquele telescópio chileno, o mundo da astronomia encontrou algo que nunca tinha visto antes. Era outubro de 2017. Um telescópio no Havaí chamado Pan-STARRS captou um objeto fraco se movendo pelo sistema solar interno. Em poucos dias, ficou claro que aquilo não era local. O objeto, mais tarde nomeado Oumuamua, uma palavra havaiana que significa mensageiro de longe que chega primeiro,
foi confirmado como o primeiro visitante interestelar já detectado. Os cientistas estavam animados. Genuinamente. Este era um momento de uma vez por geração. Mas Oumuamua não facilitou as coisas. Seu formato era estranho. Observações iniciais sugeriam que ele era incomumente alongado. Algumas estimativas o descreviam como quase um disco achatado, ou um charuto, dependendo do modelo. Ele refletia a luz de uma maneira que mudava imprevisivelmente enquanto cambaleava pelo espaço. Essas coisas eram estranhas, mas não impossíveis para um objeto natural. Então veio a aceleração. Conforme Oumuamua se afastava do Sol e voltava para o espaço profundo, ele acelerava. Não era um pouquinho. Era uma quantidade mensurável, significativa, documentada. E não havia razão visível para isso. Cometas aceleram quando o calor do Sol aquece seus gelos e faz com que gases sejam ejetados para fora, um processo chamado degaseificação. Essa degaseificação cria impulso. Mas os astrônomos não viram gás ao redor de Oumuamua. Sem cauda de poeira. Sem coma. Nada que pudesse explicar o empurrão. A comunidade científica passou anos tentando resolver isso. Alguns pesquisadores propuseram que Oumuamua era feito de gelo de hidrogênio, um material tão volátil que degaseificaria de forma invisível sob a radiação solar. Outros sugeriram que era um objeto incomumente fino e achatado, talvez um fragmento natural, fino o suficiente para que a pressão de radiação da luz solar sozinha pudesse empurrá-lo como uma vela. Essas são propostas científicas legítimas. Foram publicadas. Foram debatidas. Mas nenhuma delas foi confirmada. Avi Loeb, um astrofísico de Harvard, levantou uma possibilidade diferente. Ele sugeriu, em artigos revisados por pares, que o comportamento do objeto era consistente com uma vela solar construída artificialmente, uma estrutura fina e achatada impulsionada pela luz das estrelas. Ele foi cuidadoso em como enquadrou isso. Não estava afirmando que era tecnologia alienígena. Ele estava dizendo que os dados eram consistentes com aquela hipótese, e que ela merecia ser examinada, não descartada. A maioria da comunidade científica discordou desse enquadramento. Mas eles também não conseguiram fechar completamente a porta que Oumuamua havia aberto. Em 2019, o cometa Borisov chegou. Foi o segundo objeto interestelar confirmado. Este se comportou muito mais como um cometa típico, ativo, empoeirado, familiar em sua composição. Era estranho em origem, mas normal em comportamento. Deu aos cientistas algum alívio. Talvez os objetos interestelares fossem apenas detritos, fragmentos de sistemas planetários distantes ejetados ao longo de bilhões de anos. Talvez Oumuamua fosse uma exceção. Uma rocha estranha de um lugar estranho. Então 13 Atlas chegou. E as perguntas que Oumuamua deixou para trás nunca foram respondidas. Agora, 13 Atlas parecia carregar algumas dessas mesmas perguntas consigo. O que os cientistas detectaram nas primeiras semanas de observação não foi o que ninguém esperava encontrar. Nas primeiras semanas após a confirmação de que 13 Atlas era interestelar, a informação se moveu rapidamente. Astrônomos ao redor do mundo começaram a apontar seus instrumentos para ele. Relatórios de observação foram compartilhados. Dados preliminares foram postados em arquivos públicos de astronomia. Pesquisadores começaram a redigir artigos. Isso é normal. É assim que a ciência funciona na era moderna: aberta, distribuída, rápida. Nas primeiras semanas após a confirmação de que 13 Atlas era interestelar, a informação se moveu rapidamente. Astrônomos ao redor do mundo começaram a apontar seus instrumentos para ele. Relatórios de observação foram compartilhados. Dados preliminares foram postados em arquivos públicos de astronomia. Pesquisadores começaram a redigir artigos. Isso é normal. É assim que a ciência funciona na era moderna: aberta, distribuída, rápida. Então o ritmo mudou. Atualizações oficiais das principais agências espaciais se tornaram menos frequentes. Os comunicados eram mais curtos, mais cuidadosos. O tipo de entusiasmo público que normalmente cerca uma grande descoberta, as entrevistas coletivas, os artigos explicativos,
os pesquisadores nomeados falando abertamente com a imprensa, se tornou mais difícil de encontrar. Não ausente, mas visivelmente reduzido em comparação com a forma como Oumuamua foi tratado em seus primeiros meses. Isso vale a pena ser examinado com cuidado. Porque o silêncio, na ciência institucional, nem sempre é o que parece. Quando uma descoberta é bem compreendida, a comunicação é rápida. Os cientistas sabem o que estão vendo. Podem explicar. Querem explicar. Mas quando algo foge dos modelos existentes, quando os dados produzem resultados que não se encaixam perfeitamente nas teorias atuais, as instituições se tornam cuidadosas. Não necessariamente secretas, cuidadosas. Há uma diferença significativa. Errar sobre um asteroide comum tem consequências limitadas. Errar sobre um objeto interestelar, especialmente um com comportamento incomum, tem enormes consequências. Reputações, financiamento, confiança pública. Essas coisas moldam como e quando as instituições falam. Então o silêncio em torno de 13 Atlas pode ser interpretado de duas maneiras. Uma é que há algo significativo sendo ocultado. A outra é que os cientistas estão simplesmente sendo responsáveis, esperando até entenderem o que estão vendo antes de fazerem declarações das quais não podem voltar atrás. Ambas as interpretações são possíveis. Nenhuma pode ser totalmente confirmada agora. O que se pode dizer é o seguinte: os dados espectrais preliminares de 13 Atlas, as leituras que dizem aos cientistas do que um objeto é feito ao analisar a luz que ele reflete, produziram assinaturas que não correspondiam perfeitamente às composições cometárias conhecidas. A coma se formando ao redor do objeto, a nuvem de gás e poeira que normalmente cerca um cometa ativo, era irregular. Desigual de maneiras que os modelos de degasificação não previam exatamente. Novamente, isso não significa que o objeto seja extraordinário. Cometas são complicados. Objetos interestelares vêm de ambientes muito diferentes do nosso próprio sistema solar. Diferentes composições químicas são esperadas. Comportamento irregular é possível sem ser impossível de explicar naturalmente. Mas a ciência avança com anomalias. Quando os dados não se encaixam no modelo, você olha com mais atenção. E então um grupo de pesquisa independente publicou uma descoberta que as principais agências ainda não haviam abordado publicamente. O silêncio não era total. Um número nos dados havia sido discretamente revisado. 2 vezes. O número que foi revisado era uma medida de velocidade. Especificamente, o cálculo da velocidade de 13 Atlas em relação ao Sol no ponto de entrada no sistema solar. Isso importa enormemente. Porque a velocidade te diz de onde algo veio. Quando um objeto entra no sistema solar vindo do espaço interestelar, os astrônomos podem traçar seu caminho de volta, como rebobinar um filme, para calcular seu ponto de origem aproximado. Você pega sua velocidade atual, sua direção, considera a influência gravitacional do Sol e planetas próximos, e projeta essa trajetória de volta no tempo. Não é um método perfeito. Há margens de erro. Mas te dá uma região do céu, uma direção geral de onde o objeto veio. Para Oumuamua, esse cálculo apontou para a constelação de Lyra, uma região próxima à estrela Vega. Para Borisov, a origem traçou de volta para a constelação de Cassiopeia. Ambos apontaram para áreas do céu que, embora não identificassem uma estrela-mãe específica com certeza, eram pelo menos consistentes com regiões que contêm sistemas estelares. 13 Atlas era diferente. Quando o cálculo de origem foi feito para este objeto, e depois feito novamente após a medição de velocidade ser revisada, a direção para a qual apontava era uma região do céu relativamente esparsa. Não densa com estrelas próximas. Não era uma área onde você esperaria encontrar o tipo de formação de sistema planetário ativo que normalmente ejeta detritos no espaço interestelar. Isso criou um problema. Não insolúvel. Não uma prova de nada em comum. Mas um problema, mesmo assim. Há um conceito em astronomia chamado idade dinâmica, uma estimativa de quanto tempo um objeto viajou pelo espaço interestelar com base em sua velocidade e origem projetada. Um objeto rápido de uma origem próxima tem uma idade dinâmica curta.
Um objeto mais lento de uma origem distante ou incerta pode ter viajado por um período extraordinariamente longo. As primeiras estimativas de idade dinâmica para 13 Atlas eram longas. Mais longas do que os pesquisadores inicialmente esperavam para um objeto que ainda estava estruturalmente ativo, ainda formando uma coma, ainda se comportando como um corpo com materiais voláteis intactos. Objetos que viajam por longos períodos através do vácuo frio do espaço interestelar normalmente perdem seus voláteis. Tornam-se inertes. Congelados e mortos. 13 Atlas não parecia inerte. Essa tensão, longo tempo de viagem, comportamento ativo, foi uma das coisas que deixou os pesquisadores cautelosos. Não significava que o objeto era artificial. Não significava que veio de um lugar impossível. Significava que os modelos atuais precisavam de mais dados antes de poderem produzir uma resposta clara. Aqui é onde um pequeno número de pesquisadores, trabalhando dentro de estruturas científicas legítimas, publicando em contextos revisados por pares, levantou uma questão que é desconfortável, mas não irracional. Se uma civilização tecnologicamente avançada tivesse existido em algum lugar da galáxia por tempo suficiente, ela poderia ter enviado objetos para o meio interestelar. Não necessariamente com intenção em relação à Terra. Não necessariamente com qualquer intenção. Simplesmente como um subproduto da exploração, ou indústria, ou física que ainda não compreendemos. Isso não é uma afirmação. É um quadro de referência. Uma hipótese que os dados, como estão atualmente, não descartam completamente. A maioria dos cientistas diria que a explicação natural é muito mais provável. Eles estariam certos em dizer isso. Mas os mais honestos entre eles também diriam que a explicação natural, neste caso, ainda tem lacunas. E quando 13 Atlas alcançou a órbita de Júpiter, os pesquisadores notaram algo em sua rotação. Ou melhor, a ausência dela. Todo objeto no espaço gira. Planetas giram. Luas oscilam. Asteroides cambaleiam. Até Oumuamua, girando estranhamente, mostrou rotação detectável através da maneira como refletia a luz em diferentes ângulos. A rotação deixa uma assinatura. Conforme o objeto gira, a face iluminada pelo Sol muda. O brilho muda. Essas variações criam um padrão chamado curva de luz, um gráfico que sobe e desce conforme o objeto gira. A partir da curva de luz, os astrônomos podem estimar a forma do objeto, sua composição superficial e a velocidade com que está girando. 13 Atlas, em certo estágio da observação, não estava produzindo uma curva de luz limpa. Isso poderia significar várias coisas. O objeto poderia ser quase esférico, o que tornaria a rotação mais difícil de detectar apenas através da variação de brilho. Poderia estar coberto por uma camada uniforme de material que não reflete de forma diferente em ângulos distintos. Ou, e essa era a possibilidade que deu a alguns pesquisadores uma pausa, ele poderia não estar girando da maneira que objetos naturais normalmente giram. Objetos naturais adquirem sua rotação através de colisões. Através de interações gravitacionais. Através da física caótica da formação. Um corpo que viajou pelo espaço interestelar por um período muito longo, sem encontros gravitacionais significativos, poderia teoricamente manter um estado de rotação incomum. Ou extremamente lento. Nada disso aponta para uma conclusão. Mas cada anomalia, empilhada sobre as outras, construiu um quadro que era mais difícil de resumir com uma única frase simples. Trajetória incomum. Direção de origem incomum. Idade dinâmica incomum para um corpo ativo. Assinaturas espectrais incomuns. E agora, uma assinatura de rotação incomum. Cada uma, individualmente, pode ser explicada. Os cientistas têm respostas razoáveis para cada ponto. Mas o acúmulo, o padrão de anomalias, era o que mantinha os pesquisadores examinando com atenção, e mantinha as instituições escolhendo suas palavras com precisão. O objeto deixará nosso sistema solar dentro de meses. O que quer que ele carregasse consigo, respostas, perguntas, ou algo inteiramente diferente, partirá com ele. Tivemos uma chance de olhar de perto. Se realmente o fizemos, ainda está sendo decidido. Há uma versão dessa história que termina de forma simples.
13 Atlas é um fragmento de um sistema planetário distante. Ele se formou há bilhões de anos ao redor de uma estrela que talvez nunca identifiquemos. Interações gravitacionais o lançaram para fora, na escuridão. Ele viajou por um período imenso, cruzando o vazio entre estrelas, até que a geometria da galáxia o colocou no caminho do nosso sistema solar. Ele deu uma volta em torno do Sol e continuou para fora. Era incomum porque todos os objetos interestelares são incomuns para nós. Só vimos 3 até agora. Essa versão é provavelmente correta. É consistente com o que sabemos sobre como os sistemas planetários se formam, como os detritos são ejetados e como o meio interestelar funciona. Mas a ciência não avança aceitando a resposta provavelmente correta e seguindo em frente. Ela avança perguntando o que os dados realmente dizem, todos eles, incluindo as partes que não se encaixam, e permanecendo com essa pergunta até que ela se resolva. O que 13 Atlas revelou, mais do que qualquer anomalia específica, foi o estado da nossa prontidão. Não prontidão física. Prontidão intelectual. Prontidão institucional. A prontidão para comunicar de forma clara e aberta quando algo genuinamente incerto aparece no céu. Oumuamua testou essa prontidão em 2017 e expôs fraturas reais, entre pesquisadores que queriam explorar hipóteses não convencionais e instituições que preferiam um enquadramento cauteloso e conservador. Borisov suavizou as coisas ao se comportar de forma familiar. 13 Atlas reabriu a questão. E a questão não é realmente sobre este objeto específico. É sobre o próximo. E sobre o seguinte. Com a melhoria da tecnologia de levantamento do céu, os astrônomos agora estimam que objetos interestelares podem passar pelo sistema solar com mais frequência do que se pensava anteriormente, muitos passando despercebidos simplesmente porque não estávamos olhando com atenção suficiente ou não tínhamos as ferramentas. Estamos construindo ferramentas melhores. Encontraremos mais. A verdadeira questão, aquela que está por baixo de toda a mecânica orbital, dos dados espectrais e dos comunicados de imprensa institucionais, é mais simples. Se encontrássemos algo que não pudéssemos explicar, algo que não se encaixasse em nenhum modelo natural, por mais que tentássemos, diríamos? Nossas instituições permitiriam que isso fosse dito? Estaríamos, como espécie, preparados para sustentar essa incerteza sem imediatamente preenchê-la com rejeição ou fantasia? 13 Atlas não responde a essa pergunta. Ele apenas a levanta. Um pedaço de algo, de algum lugar, passou pelo nosso canto da galáxia. Nós o observamos por alguns meses. Coletamos dados. Debates sobre o que significava. E então ele seguiu em frente, carregando o que quer que fosse para a escuridão entre as estrelas, para onde não podemos segui-lo. O que fazemos com as perguntas que ele deixou para trás é inteiramente conosco. Se isso fez você pensar diferente sobre o que se move no espaço acima de nós, e sobre o que talvez ainda não estejamos prontos para entender, então fique com esse sentimento. A próxima descoberta pode não nos dar o luxo da incerteza por muito tempo.